Não, mas agora tem a Marina, que vai arrasar muito no esporte. Ela já está mostrando, só pelo jeito que ela vem, que não falta proteínas. Não falta proteínas no veganismo, é bom, né? Ela viu depois de mim. Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra. E esse final da palestra da Alessandra e a pergunta do colega também já são um gancho para essa nossa próxima palestra aqui do Veganismo em Foco. Porque a Marina Fontana, pode vir para cá, Marina, vai mostrar para a gente que é possível sustentar um desempenho atlético profissional com uma dieta à base de plantas. Vocês estão vendo ali que está Mariana Fontana, foi um erro de digitação, tá? Marina, nos perdoe pelo erro. Marina, seja muito bem-vinda e agora é com você. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer a Lê pelo convite e todo mundo que está aqui, minhas amigas da faculdade aí, de uma vida juntas, meu companheiro, a Rafa, que foi minha estagiária, hoje é minha sócia. Vocês fazem parte disso tudo e o tema de hoje é uma coisa que eu amo muito, que é a performance no esporte relacionada ao veganismo, que é o que eu faço todos os dias no consultório, né? Então, apesar do título da palestra ser Atletas Veganos Será, eu queria propor a gente pensar o porquê não. O porquê que atletas não podem ser veganos. O porquê eles não poderiam, né? Então, pensando em performance no esporte, essa performance ela vai ser sempre multifatorial. O que isso quer dizer? Que vai depender de muitas coisas que englobam a vida desse paciente, desse atleta. E é muito difícil a gente tentar colocar o peso de cada um desses fatores. Por exemplo, um atleta de baixa renda, a questão financeira é algo que vai impactar muito na performance dele. Como é o ambiente familiar desse atleta? Ele tem uma boa relação com a família dele? Como é o ambiente de treino? Como ele se relaciona com o seu treinador, com os seus colegas de esporte, de treino? Como é o emocional desse atleta? Ele tem acesso à terapia, por exemplo? Como ele lida com as frustrações que o esporte traz mesmo na alta performance? Como é o ambiente onde ele vive? E o mais importante que a gente vai trazer aqui, que é a nutrição. Não o mais importante, né? Mas o ponto que a gente vai falar aqui. Então, a nutrição, e aí já trazendo o gancho para uma alimentação sem carne, e aí eu vou trazer a alimentação sem carne, porque muitos estudos que eu vou trazer aqui, por questões metodológicas e, enfim, né, o que a gente tem disponível na literatura, muitos estudos trazem algumas comparações com vegetarianos e não com veganos. Então, eu vou falar a partir de agora como uma dieta sem carne, tá? Então, pensando em possíveis benefícios dessa alimentação sem carne na performance no esporte, eu trouxe esses 3 principais pontos, que normalmente dietas sem a carne, elas vão ter um consumo de carboidrato maior. E não existe performance no esporte sem consumo de carboidrato, porque a gente estoca esse carboidrato na forma de glicogênio muscular, que é da onde a gente vai ter energia para treinar. Não existe performance sem carboidrato. Se alguém um dia falou isso, não trabalha com nutrição esportiva de fato. Outro ponto é o aumento do consumo de fitoquímicos e antioxidantes pelo aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, que são nossas principais fontes desses micronutrientes, que vão impactar na recuperação muscular, né, combatendo o estresse oxidativo causado pelo esporte, e também a imunidade. Isso tudo eu vou falar um pouco melhor daqui para frente, tá? E no terceiro ponto, que a Lei até citou agora um pouco, que é a regulação da acidez intramuscular. Esse é um ponto muito importante e esse é um dos fatores com que um atleta, um praticante de atividade física, pode ter cãibra e fadiga muscular, por exemplo, pela acidificação do músculo. E alguns estudos mostram que uma dieta sem a carne, ela pode fazer com que essa pessoa, que esse atleta tenha um controle melhor desse pH muscular, o que vai proteger ele dessa possível fadiga muscular, cãibra e tudo mais durante os seus treinos e durante uma competição, por exemplo. Então, se a gente pegar e conversar ou ver documentários e estar perto de atletas de alto rendimento, a gente vai sempre ouvir deles que a capacidade com que eles se recuperam depois de uma prova ou depois de uma competição, de um treino muito intenso, é algo que delimita muito
o rendimento dele no próximo treino, na próxima competição. Então, quanto melhor é essa capacidade de recuperação, melhor vai ser o desempenho desse atleta. A gente, o tempo todo que a gente está respirando, que a gente está sobrevivendo, a gente está consumindo oxigênio. Só que durante a prática da atividade física, principalmente quando essa prática de atividade física ela acontece de uma forma intensa, a gente vai ter o aumento do consumo de oxigênio de 10 a 15 vezes. E isso vai levar ao aumento do estresse oxidativo no nosso organismo. E isso, quando a gente não consegue combater da maneira correta, vai impactar na saúde desse indivíduo de maneira geral. Então, o estresse oxidativo, ele acontece quando a gente vai ter um desequilíbrio entre a nossa geração desses compostos oxidantes e a nossa capacidade de lidar com essas espécies reativas de oxigênio. E o nosso corpo, ele tem... Estou sofrendo. O nosso corpo, ele tem uma maquinaria muito, muito, muito complexa para lidar com essas injúrias, para lidar com esse estresse oxidativo que acontece o tempo todo no nosso corpo, mais aumentado nessas situações de estresse. E a alimentação, ela entra nessa balança também. Então, a alimentação, ela pode tanto pesar para o lado positivo, melhorando a capacidade de lidar com essa injúria, ou ela pode se tornar outra injúria, sendo uma alimentação extremamente inflamatória e que vai potencializar a inflamação do nosso corpo mesmo. Então, esse é o papel da nutrição nesse controle do estresse oxidativo. Aí eu trouxe essa comparação de dois padrões alimentares. Esse, eu não sei de que lado que está aparecendo para vocês, mas que tem donuts ali, né, o hambúrguer e tudo mais. Esse é o que a gente chama de padrão alimentar ocidental. E apesar de parecer absurdo você pensar que algum atleta de alto rendimento pode se alimentar assim, é mais comum do que a gente imagina, tá? Principalmente em lugares como aqui no Brasil, que normalmente os atletas eles vão começar a ter um bom suporte quando eles já estão na alta performance. Então, por muitas vezes, esses atletas chegam no topo sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então, eles chegam, muitas vezes, se alimentando desse jeito. Eu já atendi atletas de seleção brasileira que se alimentavam de uma forma bem parecida com isso, principalmente porque eles têm um gasto energético muito alto. Então, eles acreditam que está tudo bem eles se alimentarem assim porque eles gastam muita caloria. E esses alimentos processados e os alimentos de origem animal, eles vão representar aí cerca de 90% das calorias consumidas pelos indivíduos, e aí aqui a gente fala de uma população em geral, e esses alimentos, eles não têm, ou eles têm pouquíssimos compostos bioativos, antioxidantes e fitoquímicos. E aí, quando a gente olha para o outro lado, e aí é óbvio que aqui eu trouxe dois extremos, né? A gente vai ter alimentos de origem vegetal, eles têm quase 100 vezes mais fitoquímicos e antioxidantes do que alimentos de origem animal. Então, esses alimentos de origem vegetal, eles devem ser a base e a maior quantidade de alimentos na dieta de um atleta, porque aqui, lembrando daquela balança do estresse oxidativo, a alimentação vai pesar do lado positivo, enquanto quando ela está no padrão ocidental, ela vai pesar do lado negativo. O exercício físico, quando ele é realizado de uma forma intensa e exaustiva, sem o aporte nutricional adequado, isso é uma coisa para a gente frisar, que é muito importante o acompanhamento nutricional e a adequação nutricional na vida de um atleta, ele pode levar a inflamação crônica ao overtraining. Então, o overtraining ele é muito relacionado com a alimentação, porque é quando o treino supera a nossa capacidade de lidar com a inflamação. E aí a gente entra num quadro de overtraining. E aí a maior susceptibilidade a infecções e lesões.
E aí eu trouxe alguns estudos que vão falar sobre mostrar essa relação entre uma dieta sem carne e a inflamação. Pode passar. Esse estudo ele foi realizado com indivíduos que são portadores de diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que a gente adquire. Valeu, obrigada. Então, tem os dois grupos. O gráfico onde a bolinha está inteira preta é o grupo experimental. Então, as pessoas receberam uma dieta vegetariana, só que nessa dieta vegetariana, a única coisa que eles consumiam de origem animal era iogurte uma vez ao dia, uma porção por dia, e a bolinha aberta ali, a bolinha sem cor, é o grupo controle, então, que seguiu com uma dieta onívora. E aí eles observaram que eles analisaram no D0, 3 e 6 meses. Então, depois do D0, então com 3 e 6 meses, os indivíduos que seguiram uma dieta vegetariana, eles tiveram maiores níveis de vitamina C, de superóxido dismutase e de glutationa reduzida. Esses 3 compostos, né, a vitamina C a gente conhece bem, mas os outros 2, às vezes, não é tanto do nosso convívio, eles são compostos antioxidantes. Então, esses indivíduos eles tiveram um aumento da concentração de antioxidantes. E aí, na linha de baixo, a gente vai ver a atividade de enzimas que combatem o estresse oxidativo. Então, a gente vê que nos indivíduos que ficaram com a dieta vegetariana, eles têm uma diminuição da atividade dessas enzimas, mostrando, então, que eles tinham menos insulto. Então, eles tinham mais antioxidante circulante e menos atividade de enzimas que combatiam o estresse oxidativo. Então, eles estavam precisando menos da atividade dessas enzimas. Não resolveu, não. Sim. Essa meta-análise, né, essa revisão sistemática, eles avaliaram vários estudos, eles pegaram vários estudos de pessoas que estavam, né, estudos que comparavam a dieta onívora com uma dieta vegetariana e marcadores de inflamação. E eles observaram que, principalmente, quando esses indivíduos ficavam sem a carne por longos períodos de tempo, principalmente aqui nesse gráfico ele vai mostrar por mais de 2 anos, essas pessoas elas tendiam a ter um PCR mais baixo. E o que é esse PCR? Pode volta um pouco. Mais um. O PCR é a proteína C reativa. Para quem é da área da saúde aqui, sabe que é um exame que faz parte da nossa prática diária. Assim, é um exame, a gente consegue dosar a PCR no sangue, né? A gente faz essa dosagem e ele é o melhor marcador, ele é considerado hoje o melhor marcador de respostas agudas a inflamações e processos infecciosos. E aí, quando a gente tem o PCR desse indivíduo aumentado, é quando a gente sabe que ele está combatendo alguma inflamação aí. Isso é para quem trabalha na área hospitalar, sabe que o PCR é bem comum pegar uns PCRs estouradaços, assim. Então, resumindo essa parte do estresse oxidativo e da nossa capacidade de recuperação muscular, recuperação pós-atividade, a alimentação vegetariana, ela pode melhorar o padrão inflamatório por reduzir o tempo de recuperação, porque a gente consegue combater melhor esse estresse oxidativo causado pelo treino e reduzir essa inflamação. Então, outro ponto de atenção muito importante para atletas e praticantes de atividade física, e hoje a gente tem muitos indivíduos que, apesar de não serem atletas, eles vivem uma rotina de atleta mesmo trabalhando, treinando por muitas horas e se dedicando muito ao esporte, buscando performar. Esse é um ponto muito importante, porque mesmo sessões em um curto período de tempo, né? Então, quando você vai lá e faz um treino muito intenso, ou quando você participa de uma competição, e essa competição exige muito de você, você já vai ter uma supressão temporária da sua função imunológica. E isso tem muito a ver com a modulação da atividade das células natural killers,
que ajudam muito no combate, que é uma parte muito importante do nosso sistema imune, e a função dos neutrófilos. E a função dos neutrófilos é o que é mais alterado quando a gente fala em atividade física. Então, quando a gente tem essas mudanças, esse indivíduo ele fica muito mais suscetível a infecções. E aí, um atleta doente é um atleta sem treinar. E aí, isso, com certeza, vai impactar na performance dele a longo prazo. E aí, é muito importante para esse indivíduo, com acompanhamento, a gente ficar atento aos micronutrientes, né? Esse indivíduo ele precisa ter um bom aporte nutricional de maneira geral, mas se atentar a folato, carotenoides, as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, zinco, cobre, ferro, para a gente conseguir mitigar esse efeito ruim, que é temporário, porque depois, né, com o tempo, a gente tem uma modulação positiva desse sistema imune, né? Conseguir mitigar um possível efeito negativo do exercício a curto prazo na imunidade desse indivíduo. Aí aqui eu vou passar bem rápido, porque a Lê já falou muito sobre as proteínas, e não à toa ela trouxe o tamanho da relevância desse estudo do Hamilton. Eu também não tem como não trazer ele quando a gente fala de vegetarianismo, veganismo e proteínas, né? E aí, ainda bem que eu trouxe outros gráficos do que ela trouxe. Então, foi exatamente como ela descreveu. Eles fizeram... Os indivíduos que eram veganos, eles tinham que ser veganos há pelo menos 2 anos. Então, eles já eram bem adaptados ao veganismo. E eles fizeram um ajuste do consumo de proteína, né, para 1,6 gramas por quilo de peso. E aí, com a suplementação vegana ou não, né? E aí, a diferença que eles analisaram, e aí eu trouxe só o dado do RM de leg press, então a repetição máxima de leg press, eles só viram alteração entre o período pré, o estudo, e o período pós, que está dentro do que se espera, porque esses indivíduos tiveram acompanhamento nutricional e treinamento também, né? Então eles melhoraram por conta disso. E ali do lado também eu trouxe a tabela mostrando que eles fizeram todas as adequações nutricionais necessárias para não ter nenhum tipo de déficit nutricional. Então, o que a gente sabe, e a Lei falou muito bem sobre isso, é que o nosso corpo ele não consegue diferir de onde vem essa proteína. Uma vez que a proteína é quebrada em aminoácido, esse aminoácido vai formar proteína de novo na onde a gente tiver demanda para isso. Então, você treinou, você teve um dano muscular, essa proteína vai ser quebrada em aminoácido e aí vai reformar essa sua proteína porque você está com essa demanda localizada. Aí, outros estudos que analisaram o quanto, né, e como o padrão alimentar pode influenciar na performance esportiva. Esse estudo ele foi feito com 56 mulheres entre 18 e 35 anos. Elas praticavam esportes de endurance e atividades aeróbicas, né, não necessariamente endurance. E aí o grupo era bem dividido. 28 mulheres eram veganas, 28 mulheres eram onívoras. Aí, quando a gente olha os dados de comparação em relação à performance, a gente vê que as mulheres que são veganas, elas têm um VO2 máximo maior do que as onívoras, e elas também têm um teste submáximo de endurance também melhor do que as onívoras. As onívoras, elas só têm diferença estatística melhor na força de peito, que provavelmente foi feito com supino, tá? Outro estudo que compara a relação do padrão alimentar vegetariano com o onívoro em atletas de endurance. Então, aqui a gente já fala de atletas de alta performance mesmo. Esse estudo foi feito com atletas de alta performance. Eles não observavam diferença, provavelmente está bem pequeno para vocês aí, mas não há diferença entre o grupo vegetariano e o grupo onívoro. Os únicos momentos onde se tem diferença é relacionado a homens com mulheres. A comparação de homens com mulheres, a gente observa diferença no gasto de caloria e no VO2. Agora, comparando vegetarianos e onívoros, tudo igual.
Eu quis trazer o caso desses dois irmãos, eles são gêmeos e eles são incríveis, assim, porque como eles usam do poder, né? Eles usam da circunstância deles serem gêmeos idênticos para fazer alguns testes com eles mesmos, e eles fizeram isso muito antes do documentário que saiu, do estudo que saiu aí da dieta dos gêmeos. Então, eles fazem disso a vida deles, essa é a profissão deles, eles são atletas, eles já fizeram várias ultramaratonas, e eles vivem essa vida, e eles mostram a aventura com propósito, é tipo isso. E aí, quando eles fizeram, eu acho que isso deve ter sido em 2017, se não me engano, o Ross ficou numa dieta onívora e o Hugo ficou numa dieta vegan mesmo, né? E aí eles fizeram algumas análises. O padrão da microbiota intestinal, e aí eles têm variações bem distintas. Em alguns momentos, tudo que é o padrão azul é do Hugo, que é o vegetariano, o vegan, e tudo que é no padrão laranja é do Ross, que é o onívoro. Então a gente observa melhor em alguns parâmetros, pior em outros, e tudo fica meio parecido. Quando a gente olha o ganho de peso, o Ross, que é o onívoro, que é a linha laranjada, ele teve o maior ganho de peso quando comparado com o Hugo, que acabou perdendo peso. E aí o outro gráfico é em relação à porcentagem de gordura, que os dois tiveram um delta bem parecido, assim, porque o Hugo acaba com uma porcentagem de gordura menor, mas ele também inicia o processo com menos gordura. E aí, eles foram muito entrevistados nesse momento que eles estavam passando por esse processo, e uma das perguntas da entrevistadora foi como ele se sentiu se alimentando de uma forma plant-based, né, se tornando vegano por esse momento. E aí o Hugo relata que ele ele se sentia com muita energia, e o Ross falava que o contrário, que ele sentia picos de energia e uma queda muito grande dessa energia. Outro estudo de caso muito legal é de um atleta profissional de futebol gaélico. Eu fui pesquisar o que era, porque não faz parte da nossa cultura, mas é um esporte muito comum na Irlanda, e um jogador de um dos principais times, ele relatou para o grupo que acompanha o time que ele queria se tornar vegano, e a motivação dele era totalmente por questões ambientais. E aí o grupo se engajou muito nisso, e eles descreveram todo esse processo da transição dele para o veganismo e publicaram esse estudo muito interessante. Eles mostram a comparação, então eles fizeram todas as adequações nutricionais. No fim das contas, com o padrão vegano, ele tem um menor consumo de proteína por quilo de peso. Ele, onívoro, consumia 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, e quando ele se tornou vegano foi para 1,8, quase 1,9 gramas. Só que está tudo certo, porque, na verdade, os 2,4 que é acima e o 1,8 está dentro da recomendação. O consumo de fibra é muito maior, aí ele não batia a recomendação de cálcio, de iodo, de vitamina D e B12, e aí a equipe acabou suplementando para garantir esse aporte nutricional adequado. Em relação à composição corporal, no primeiro momento ali, de janeiro de 2019 a abril, que foi essa linha tracejada, é quando ele começa a seguir um padrão vegano. Ele teve uma redução da gordura, a bolinha preta pintada toda é a gordura e a bolinha branca é massa muscular. Então ele teve redução da gordura e ganho de massa muscular. Em abril ele teve uma lesão, então essa piora que ele teve depois, né, essa leve piora que ele teve depois da composição corporal, foi porque ele estava lesionado e teve que tirar um pouco o pé dos treinos. E aí eles mensuraram, vai ficar bem pequeno, eu vou chegar aqui perto para ver também. Eles fizeram várias mensurações de performance nos jogos que ele participou. E aí, basicamente, eles não observaram nenhuma diferença em nenhum dos parâmetros de performance que eles analisaram. Distância percorrida nos jogos, o condicionamento, então a aceleração, a desaceleração, quantas vezes ele atingiu o pico máximo de velocidade com uma recuperação muito pequena. Todos os parâmetros se mantiveram iguais.
Então, todos esses estudos, eles mostram para a gente que é super possível um atleta ser vegano e não ter nenhum prejuízo na sua performance. E principalmente os atletas que já estão no seu pico de performance, eles não têm piora, mas a gente nunca vai pegar e observar uma grande melhora, porque, de fato, a melhora da performance desses atletas é algo que leva bastante tempo e talvez os estudos precisam levar muitos e muitos anos, e a gente tem várias limitações em relação a isso. Alguns pontos de atenção, e aí eu também não vou me ater muito, porque nas outras palestras as outras pessoas falaram bastante sobre isso. Pode voltar um para mim? Então, a gente tem o cálcio, que é um grande tabu aí, que várias pessoas acreditam que a gente precisa ter o cálcio a partir do leite, e vegetais com baixo teor de oxalato, eles vão ter uma biodisponibilidade de cálcio maior do que o leite, inclusive. Então, se ater e tentar ter o máximo possível dentro da dieta agrião, rúcula, vegetais verdes escuros de maneira geral, tofu, semente de gergelim, sementes de maneira geral, as leguminosas, feijão, amêndoas. Em relação ao ferro, a grande questão do ferro é porque o ferro de origem vegetal é o ferro não M, ele tem uma biodisponibilidade menor mesmo, mas a contrapartida disso é que normalmente o valor bruto de ferro é maior nos vegetais, então a gente acaba compensando essa biodisponibilidade, e o que a gente tem bem descrito já é que o ferro não M, ele responde melhor quando a pessoa tem uma deficiência de ferro. Então, o indivíduo tem uma ferritina baixa, a gente é capaz de usar melhor esse ferro não M para repor essa ferritina até do que o próprio ferro M. E a vitamina B12, a Lê também comentou agora há pouco com vocês, veganos precisam suplementar a vitamina B12, a gente não tem fontes por questões ambientais mesmo, né? Tipo, do ambiente onde a gente vive ser cada vez mais limpo, cada vez mais, que é muito positivo por um lado, óbvio, mas a gente tem esse tipo de situação, e aí sempre ter o acompanhamento para verificar esses níveis. Ômega 3 também é algo que vale a pena a gente pensar em suplementar para pessoas que visam performance no esporte, porque ele é capaz de ajudar a combater a inflamação induzida pelo exercício físico e o estresse oxidativo, que eu comentei lá no começo com vocês. Mas a gente tem muitas e muitas possibilidades de se ter ômega 3 de fontes vegetais, sementes, né? Semente de linhaça é uma importante fonte de ômega 3 vegetal, e também tem muitos suplementos. Se a gente andar aqui na feira, a gente vai encontrar várias marcas que fazem suplemento de ômega 3 de origem vegetal. Esse estudo foi muito legal, porque eles pegaram um guia alimentar para veganos e eles fizeram a adequação desse guia para praticantes de atividade física, para atletas veganos. E aí, quando a gente olha o prato pré-adequação, que é esse na parte superior, e a gente olha o prato pós, o que eles incluem são castanhas e sementes. Por quê? Porque a gente traz densidade calórica para esse prato, porque essas castanhas elas são ricas em gorduras e normalmente os atletas têm uma demanda energética muito alta, então a gente aumenta a ingesta de caloria num volume menor, e também elas são ricas em várias vitaminas e minerais que são muito importantes para o bom desempenho desse atleta. Aqui, a Lei já trouxe alguns, e eu trouxe mais alguns atletas, tem alguns em comum, inclusive, atletas veganos. Tem muitas pessoas que a gente sabe, aí eu acho que eu comecei pelo Hamilton, que é, enfim, um fenômeno aí. Ele é vegano desde 2017, e ele é sócio junto com o Leonardo DiCaprio em uma marca de alimentos vegetais, de fontes vegetais. Aí a Macris, que a Lê também trouxe, e ela, na Olimpíadas de 2017, acho que foi, no PAN, ela foi apelidada pela galera de fada vegana, porque foi quando ela fez a transição, e aí ela trouxe um pouco desse contexto para suas colegas. Aqui ela fala que é muito fácil ser vegana em qualquer lugar que ela já foi. Aí não à toa, né, eu faço crossfit, então eu trouxe uma atleta de crossfit que também tem
Para quem não sabe, no CrossFit a gente tem o CrossFit Games, que é tipo uma Olimpíadas do CrossFit, e essa atleta ela já foi 5 vezes para o CrossFit Games, e ela é vegana desde 2017. E o que eu acho que é muito incrível em toda a história desses atletas, quando eu fui pesquisar, é que poucos deles fizeram a transição pensando na saúde, mas a maioria deles fizeram a transição pensando em questões ambientais, de ética, animal e tudo mais. Esse é o Brand, ele também é bem famoso, ele participa de vários documentários, ele é powerlifter e ele tem marcas incríveis, assim, é absurdo, ele faz 285 quilos de deadlift, então, super. Então, assim, ele é um cara que levanta muito a bandeira do veganismo e ele começou a fazer a transição para o veganismo e aí depois ele se jogou muito nessas questões ambientais e ele também é um grande defensor do veganismo no esporte hoje em dia. A Naomi também ela é uma corredora vegana desde 2015 e, por exemplo, ela correu 10 quilômetros em 35 minutos. A última prova de 5 quilômetros que eu fiz, eu corri mais demorado que isso. Então, e o Alex, que ele nunca comeu carne na vida dele, ele é vegetariano desde o nascimento e ele é vegano desde 2019 e ele correu uma maratona em 2 horas e 23. Absurdo. E aí eu trouxe um atleta da NFL, ele é vegano desde 2017 e foi quando ele entrou na NFL e em 2018 o time que ele representa, né, que ele joga, foi vencedor do Super Bowl. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Acho que é isso. Vai abrir para as perguntas, né? Vamos abrir sim, Marina. Quem quer fazer uma pergunta para a Marina, é só levantar a mão. Aqui, a gente vai trazer um microfone para você. Só um segundinho. Pode falar. Oi. Tem algum valor agregado nos brotos? Sim. É muito mais complexo a gente trazer esse tipo de coisa na prática clínica, por exemplo, pela complexidade dos preparos e tudo mais. Mas é muito interessante, né? Quanto mais diversidade e variedade a gente tiver na apresentação dos alimentos, é muito mais interessante. E os brotos, eles acabam... Eu falo que cada jeito que a gente prepara um determinado alimento, a gente vai ter a melhora da disponibilidade de alguns nutrientes e a piora de outros nutrientes. Eu sempre cito, acho que o mais fácil da gente pensar é tipo o tomate, que o licopeno ele é muito mais biodisponível depois de aquecer. Só que a hora que a gente aquece, a gente também perde outras vitaminas e minerais. Então, quanto mais você varia a apresentação desses alimentos, você vai ter potencializado a biodisponibilidade de alguns nutrientes e piora um pouco dos outros. Mas brotos, de maneira geral, eles têm uma digestibilidade melhor, isso é muito bom, principalmente para as pessoas que estão fazendo a transição para o veganismo, que não é incomum relatarem mais gases, distensão, por conta do consumo das fibras mesmo. Então, é muito interessante, eu gosto bastante. Legal, muito obrigada, Marina. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada a vocês. Palmas para a Marina.